pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Radar Geográfico e hoje eu tenho um grande prazer de receber um colega, um parceiro da vida da geografia, professor Diomário Silva. Diomário, agradeço imensamente a sua presença no nosso podcast e tenho certeza que a gente vai bater um papo bem interessante, bem legal. Eu que me sinto honrado, é sempre importante para todos nós estarmos juntos, trocando, refletindo e pensando a geografia, né? Que eu acho que é fundamental no sentido de que nós podemos trazer enquanto possibilidade, outros caminhos, né? De uma ciência que nós gostamos tanto e de uma disciplina também que nós gostamos tanto de estar no cotidiano da gente. É isso aí. Bom, a gente vai falar aqui, começar falando da tua tese. Você defendeu agora uma tese de doutorado e eu vou começar já pelo início mesmo, pelo título. Título da tua tese: Milton Santos, o Exu da Geografia, a crítica como decolonialidade. Em primeiro lugar, como é que você chegou nessa tese? De onde partiu a tua inspiração? Eu sei que você é uma pessoa, um professor que lê muito, né? Mas como é que você chegou nessa perspectiva de trabalho e nesse título? Primeiro, na realidade, eu acredito sempre que Milton Santos é um geógrafo que está muito na minha cabeça desde o meu início na geografia. Né? Identificar Milton Santos como geógrafo negro e a sua produção foi fundamental para mim. Isso sempre me intrigou muito. E na minha incapacidade, porque na minha incapacidade, entender Milton Santos na sua essência, eu acho difícil. Muito difícil. Tem alguns que dizem que conhecem muito Milton Santos, leram tudo. Eu li tudo ou quase tudo e sempre com as minhas dúvidas em pensar... Tem gente que fala que lê tudo e entende tudo. Isso, né? Ler tudo, entende tudo, e eu fico sempre, né, lendo, relendo, pensando, né? Lendo até quem lê Milton Santos escreve sobre, para poder entender. E aí eu comecei a falar assim, poxa, o Milton Santos, na minha cabeça, e aí trilhando um pouquinho a ideia do próprio título da tese, né? Eu digo que ele é o meu santo de cabeça, meu orixá de cabeça. E eu faço até uma analogia diferente, né? Por quê? Normalmente no candomblé, o orixá que te escolhe. Não é você que escolhe o orixá. E eu não. Eu pedi até um agô, né? E falei assim, não. O Milton Santos, eu escolhi ele como meu orixá de cabeça. Então, ele, na minha concepção, ele é realmente esse Exu da geografia. Porque ele está na frente, ele está pensando muitas coisas para além do seu contexto de época, da sua produção. Ele abre novos caminhos, ele abre novas possibilidades. E o que eu acho mais interessante ainda, ele não fecha. Por isso que eu acho tão complexo discutir o Milton Santos pela uma perspectiva só de entender o que ele colocou enquanto os conceitos, porque eu acho que ele vai, nas obras dele, ele vai fazendo, refazendo e avançando. E aí eu acho a complexidade desse meu orixá de cabeça. Perfeito. Mas você trabalhou com a obra do Milton, mas você teve um livro que foi assim a tua base, Por uma Geografia Nova. Por que exatamente esse livro? Primeiro, voltando lá ao início, né? Porque ler tudo, Milton Santos, entender tudo é difícil. E aí eu comecei a ler e falei assim, penso que esse livro, na minha concepção, ele é de super importância para entender a geografia e dentro de uma perspectiva da decolonialidade. Porque com esse livro ele rompe, ele é provocativo, ele questiona toda uma hegemonia eurocêntrica. Então eu achei que o livro seria assim, fundamental para que eu pudesse dialogar, não no sentido simplesmente dos conceitos dele, mas a proposta do livro. E temos que lembrar que o livro ele é lançado quando Milton retorna ao Brasil, numa polêmica muito grande, ditadura militar terminando, aquelas coisas todas, um processo mais de redemocratização, e ao mesmo tempo, né, em Fortaleza, onde é um evento de geografia super importante também, que ao lançar o livro ali e ao propor o debate, ele simplesmente fala assim, olha, assim, existem outros caminhos, outras possibilidades. O que podemos fazer e o que queremos fazer efetivamente com essa geografia? E o que é melhor, né? Negro, baiano, brasileiro. São danças de vida dele. E você olha lá no livro, ele diz, poxa, como foi importante o contato com os meus alunos, como foi importante romper aquilo que estava da geografia francesa, da minha vida na França, e ir, por exemplo, para a Tanzânia e a Venezuela. Como é importante isso, entender como esse autor ele consegue
trocar e trazer para a sua escrita esses múltiplos conhecimentos de vida que ele teve. Exatamente. Assim, não vou dizer conclusões, mas quais foram os principais caminhos que você trilhou na tua tese e onde você chegou com essa pesquisa? O que eu penso? Nós estamos vivendo um momento em que, principalmente no final dos anos 90 para 2000, onde o conceito de decolonialidade ou descolonialidade ele vem contaminando de uma forma positiva a produção latino-americana. Tendo a falar que em alguns lugares do mundo também, mas latino-americana em especial, onde esse conceito está sendo trilhado por filósofos, sociólogos latino-americanos. Desde Walter Mignolo, Henrique Dussel, Catherine Walsh, e assim outros. Mas na minha concepção, e lendo um pouco do Milton e tentando entender um pouco, ele já fazia algumas rupturas. Ele já olhava a sua produção a partir de uma perspectiva o quê? Que hoje nós falamos muito quando subalternizado, e ele já colocava a ideia do terceiro mundo. Eu acho que havia uma conexão para tentar demonstrar que esses autores que estão hoje muito em voga, eles, de uma certa forma, já beberam de outras fontes. Outros autores já produziam algo com uma certa similaridade. Essa descolonialidade, decolonialidade, é cunhado, sim, mais recentemente. Mas a ação, a discussão de como a contaminação das grandes nações interfere na produção intelectual e condiciona a produção intelectual dos povos hoje subalternizados, ou como Milton gosta de falar, do terceiro mundo, aconteciam. Então, eu acho que o Milton ele é um autor, sem ser classificado, mas decolonial. Sim, antes do termo, vamos dizer assim, ganhar força, você entende que ele já estava nessa linha de pensamento. Sim, porque eu propor por uma geografia nova, olha isso. Ele começa a partir de uma crítica a toda uma produção que já existia naquele momento. E mostrando suas carências, suas fragilidades. Porque o grande lance, penso eu, do Milton, que ele não só faz a crítica, ele aponta caminhos, outros, de como você analisar. Que tipo de espaço eu quero estudar? Que tipo de território eu quero estudar? Quem está ali? Quem está sofrendo muito mais dentro desses espaços? Ele realmente é um cientista social, efetivamente. Militante não no sentido de estar junto aos movimentos, mas na sua forma única, às vezes até solitária, ele é um militante. Ele vai escrever uma geografia com uma proposta diferenciada. Tudo bem, sabemos muito bem que está dentro de um contexto de uma geografia crítica também emergindo, mas eu penso que ele, enquanto intelectual, ele sempre foi um militante muito forte, muito forte. E um militante negro, dentro de uma academia, dentro de uma estrutura de uma ciência geográfica europeia, branca, e ele tensionando tudo isso. Então, ele é um decolonial. Perfeito. E me diz, então, como é que você vê esse movimento da decolonialidade hoje ganhando força, não só nas ciências de forma geral, mas especificamente na geografia? Eu acho que a geografia crítica ela dá um recorte e aponta uma possibilidade, um caminho, pensando naquela perspectiva do Exu do Milton Santos, de apontar caminhos, de valorizar cada vez mais os movimentos sociais, as ações, os subalternizados. E eu entendo assim como essa geografia dos anos de 2000 para cá, principalmente, tem essa preocupação de entender como esses movimentos sociais agem, dar espaços para a fala, estar mais próximo a aprender mais com os movimentos sociais. Não adianta ficar simplesmente encastelado dentro de uma estrutura só na universidade. A universidade precisa estar o quê? Em contato com o que a sociedade busca. Não simplesmente colocar ela como uma igreja, um templo. Esse templo tem que estar aberto para todos. Isso é um processo democrático. E pensar em geografia nesse ponto é acreditar que a geografia tem que estar a serviço de uma geografia, de uma proposta cidadã. Estar
pensando de uma forma com a cidadania, é estar junto aos movimentos, atuando junto com os movimentos. Eu tenho que produzir teoria, mas a teoria, ela não pode estar teoria vazia. Ela precisa estar o quê? Impregnada dessas relações do cotidiano. Tranquilo. Esse movimento da decolonialidade, a gente vê ele presente dentro da academia, da universidade, da pesquisa acadêmica, científica. A gente já começa a enxergar isso dentro da educação básica, já temos esse rebatimento desse movimento decolonial na educação básica, ou é ainda algo a ser alcançado? Eu acho que nós precisamos cada vez mais nos aproximar. O ensino universitário, a produção intelectual universitária, precisa estar mais próxima à educação, à produção da educação básica. E, nesse sentido, eu acho que ainda não chegou piamente essa discussão do conceito. Na busca da tese, eu fiz um formulário rodando por colegas formados, professores, e a preocupação é tentar entender mesmo. Não só entender o livro, que era referência para mim, por uma geografia nova, mas principalmente se há uma relação com a decolonialidade e como isso se constitui. Nas minhas respostas, eu percebo que todo mundo conhece Milton. Alguns nem leram o livro, mas conhecem Milton. Mas o conceito de decolonialidade ainda está novo para eles. Eles precisam entender mais. Mas eu acho que a nossa prática em sala de aula, ela pode ser uma prática decolonial, se nós olharmos muito bem. Os movimentos que os colegas fazem, as ações, a forma de trabalhar a sala de aula, de mostrar, por exemplo, o que acontece no universo de uma cidade como o Rio de Janeiro. Sem pensar nos múltiplos movimentos que acontecem. Eu posso pensar no movimento das mulheres negras, posso pensar no movimento da comunidade LGBTQIA+, posso pensar nessa multiplicidade até de uma associação de moradores, quais são as ações, quais são as reivindicações. Então, eu penso que, pelo menos, como exemplo, nós podemos colocar isso em sala de aula, mesmo quando na estrutura dos livros didáticos nem sempre está o quê? Presente, essa discussão decolonial. É exatamente isso que eu ia perguntar. O livro didático ainda não incorporou, da educação básica, o livro didático não incorporou essa discussão. Livros até na área da sociologia começando a ter essa percepção, Mas na geografia eu acho que ainda há uma carência. Eu acho que ainda há uma carência em muitas coisas dentro da geografia. Mas nós precisamos repensar. Nós, professores da educação básica, professores universitários, produtores do conhecimento, precisam entender efetivamente o que a sociedade está buscando, o que ela está pensando. E quais são as intervenções. Culturalmente, olha como há uma produção de uma juventude aí sedenta, produzindo, interferindo, se organizando. Por que não trazer isso para as estruturas das nossas escritas? Não basta simplesmente eu falar de um bairro e colocar o que precisa e o que não precisa. É o que a sociedade realmente está reivindicando. O que essa sociedade está buscando. O que o poder público não consegue responder. Então, preciso pensar nessa perspectiva. Então, quando eu noto que há uma carência ainda em relação didática aos livros da educação básica, eu acho que nos compete, enquanto professor da educação básica, e eu acho que a minha pesquisa pode contribuir nesse sentido, é trazer para dentro, pensar, exemplificar. Eu acho que pode ser um caminho. Muito interessante. Com toda certeza é um caminho que precisa, há uma necessidade dessa busca, E deixa eu te perguntar agora, trazendo aquilo que o movimento anterior, da geografia crítica. Como é que você vê a geografia crítica? Você é um professor da educação básica também. Como é que você vê esse movimento da geografia crítica dos anos 90, hoje, tantas décadas depois, inclusive tendo essa participação do movimento decolonial? Como é que você tem relação uma coisa com a outra? Foi um desenrolar, um desabrochar da geografia crítica? Precisamos passar pela geografia crítica para chegar a esse movimento decolonial, ou são caminhos paralelos? Eu acho que precisamos sim. Por quê? Eu entendo a geografia crítica como uma base marxista muito forte. E essa base marxista, ela nos abre os olhos para essa questão de como o cotidiano ele está falando. Agora, qual é o impasse que nós temos disso tudo? Como as editoras efetivamente querem que isso apareça nas suas escritas? O que eu quero retratar efetivamente nas minhas escritas?
Quais são, vou dizer, são as chaves que limitam, está isso escrito explicitamente. Porque nós vivemos um momento, principalmente nas últimas décadas, de um retrocesso, né, muito grande. A força que a direita está tomando, ela é muito grande. Então, nós precisamos pensar como um foco de resistência. Às vezes, eu fico pensando até na dificuldade nossa no espaço de sala de aula. Nós sabemos muito bem que nós temos alguns limites nas nossas falas e nossas colocações. Mas entender, e todo mundo precisa entender, que o espaço de sala de aula é um espaço plural. Nós temos que discutir de tudo, de direita à esquerda, todos os partidos políticos, todas as questões de gênero, porque o espaço de sala de aula é um espaço formativo. E sendo um espaço formativo, ele é um espaço fundamental para se discutir tudo. Eu não quero que meu aluno pense da forma que eu penso, mas sim o quê? Que ele possa se apropriar de todo aquele conhecimento discutido em sala de aula e, a partir daí, ele possa trilhar, construir. Ele tenha condições de desaprender algumas coisas e criar novas possibilidades. Ou reconstruir novas possibilidades. Ou fazer uma nova releitura, que é um pouco decolonial, né? Eu não posso negar o que já existiu. Eu não posso jogar fora. Agora, eu posso olhar o que já existiu de uma outra maneira, com outro patamar, com outros referenciais, que provavelmente as respostas não serão as mesmas. Então, eu penso que é o momento. Eu acho que a geografia crítica, ela dá esse start e nós precisamos caminhar, continuar caminhando. Continuar caminhando é pensar como o fogo da vela. Nós nunca estamos parados, sempre em movimento, mesmo com as nossas dificuldades, né? Mesmo algumas situações que a gente tem que travar um pouco, mas o espaço de sala de aula tem que ser plural. Nós temos que entender isso. Não existe um espaço de sala de aula se ele não for desse jeito. Eu queria trazer para você uma inquietação. Esse movimento decolonial, ele vem como ele é encarado, como dizer assim, como um obstáculo por determinados setores. Ele vem para quebrar uma hegemonia que dominou durante séculos. A gente pode até falar nessa escala de tempo, né? Você falou das editoras. A gente sabe que o livro didático, por mais que seja criticado, ele tem um papel importante dentro da educação que é estabelecida hoje de escola. Do jeito que a gente tem hoje a educação, o livro didático é uma presença obrigatória importante. Nós temos a escola, nós temos a sociedade. Como é que vamos dizer assim, essas três instituições enxergam esse movimento decolonial? Eu tento pensar, eu não sei se elas enxergam ou enxergam e não querem ver. Entendi, perfeito. Eu acho que o que é fundamental é entender que cada instituição ela tem seus padrões, mas eu volto a pensar que eu entendo a escola como uma caixa de ressonância da sociedade. É um espaço em que você tem essa multiplicidade de alunos, com formações, com famílias, com estruturas diferenciadas. E naquele espaço ali, eu preciso criar, de alguma forma, uma unicidade. E aí eu penso assim, como a unicidade? Eu tenho como referência, né, que talvez possa ser um caminho, de acreditarmos que preto, branco, alto, gordo, magro, careca, cabeludo, homem, mulher, gay, não me importa. Existe nessa diversidade que todos nós somos um fator de unicidade. Aí você fala assim, mas como? Se é diverso, único, como? A unicidade está no seguinte, somos humanos. Então, todas essas temáticas, elas atingem o humano. Eu não posso pensar dentro de padrões de sociedade já pré-estabelecidos. E hierarquizados. Aí eu volto a pensar na geografia da população, né? Aquela pirâmide etária fechada, tudo direitinho. Os padrões são outros. Os conceitos de famílias mudaram. Né? E por que não tentar entender isso tudo? Compreender, mesmo que você continue achando que o padrão antigo é bom para você, mas só para você. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Então, esse fator dos temáticos, dessas discussões, né, eu acho que elas precisam estar dentro do espaço. Eu bato de novo na tecla do espaço de sala de aula.
que é o único espaço efetivamente plural. E, teoricamente, você pode trabalhar sem grandes vícios. Por que não? E a geografia, em especial, me permite isso. O que a gente precisa? Trabalhar, por exemplo, né? Fazer uma relação com Milton Santos, com Exu, teoricamente não teria nada a ver. Por quê? Na própria biografia dele, ele fala mesmo, textualmente, que os pais dele não queriam que ele estudasse, soubesse nada de candomblé, nada de futebol, nada. Mas aí o que eu estou tentando fazer é mostrar o seguinte: a forma como ele foi vivendo a vida e foi construindo tem relações. Ele abre caminhos, abre possibilidades. Por que não realizarmos essas ações no nosso cotidiano, no nosso espaço de sala de aula, no nosso espaço pedagógico? Eu acho que é o caminho. E pensar o conceito de decolonialidade, eu não quero também pensar numa vertente em que eu vou trocar o 6 pela meia dúzia. Ou seja, aquela universidade eurocêntrica que eu critico, depois eu crio uma universidade decolonial que também vai ficar te engessando, te controlando e te... Não, 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 não. A decolonialidade é justamente as múltiplas possibilidades de reinterpretação, de construção. Então, eu acho penso que deveríamos trabalhar com essa perspectiva de desaprender, reaprender, reescrever, provocar e ser provocado. Então, eu estudo, leio e tento, no meu espaço de sala de aula, propor isso. É o reconhecimento dessa unicidade. Todos nós somos humanos. E, a partir daí, isso há uma unicidade. Agora, existem múltiplos fatores que precisamos discutir, que afetam, não importa. Não importa se você é negro, se você é branco, se você é alto, Sim. se você é forte. Nos afeta, claro. Aí eu vou ser um pouco assim provocativo. Tem alguns segmentos que sofrem muito mais do que os outros. E pensar numa geografia cidadã é justamente pensar o quê? Em olhar. Dar um olhar. Se preocupar, tentar entender e fazer assim. O que eu não quero para mim, eu não posso querer para o outro. E se eu quero respeito, eu tenho que respeitar o outro. Então, assim, é nesse sentido que eu tenho que pensar com vocês. E nesse momento que a gente está batendo esse papo aqui, Alex, eu acho que a descontração é essa, é pensar isso, com outros caminhos, com outras possibilidades, não ficar engessado naquela universidade fechada, naquele conhecimento fechado, criar novas possibilidades. E eu acho que essa nova perspectiva teórica, ela permite isso, mas ela não pode ser utilizada como uma camisa justa, sabe? Senão, não vamos continuar fazendo uma ideia que eu tenho pensado muito, que seria a pedagogia da insuficiência, né? Tudo que nós fizermos, voltaremos o quê? Ao padrão antigo. Não, nós precisamos criar o quê? Outras possibilidades. Tendo críticas, tendo não aceitações, mas nós precisamos estar nesse movimento. Você falou, trazendo para o estudo da população, para a geografia da população, né, que você falou, da pirâmide etária, a gente teve, durante muito tempo, né, um tratamento da sociedade de maneira como se fosse um bloco, como se ela fosse totalmente homogênea. Né, nos estudos da geografia da população dentro da educação básica, nos livros didáticos, era aquela divisão no máximo por sexo, né, homens e mulheres, e em faixas etárias, né, jovens, adultos e idosos. E você está trazendo aqui uma coisa que é óbvia, de outras formas de trabalhar a sociedade que não são exatamente de gênero e de faixa etária, né? Tratar da questão do negro, tratar da questão especificamente dos problemas e das dificuldades, dos obstáculos das mulheres, dos indígenas, da comunidade do povo LGBTQIA+. Aí eu te pergunto, isso me parece óbvio que o livro didático, quando fala de uma maneira assim muito superficial. O professor, a professora, está preparado para isso? Porque ele vai ter que buscar esse conhecimento em outras leituras e tudo mais. E você sabe mais do que ninguém precisa ficar esticando aqui a conversa no sentido da dificuldade que é dar aula, no sentido de tempo, da dedicação, enfim. Como é que o professor vai conseguir se apropriar desse conhecimento para poder dividir com seus alunos? Alex, é muito complexo. Né? Essa condição de hora-aula é muito complicada, né?
porque você é obrigado a dar conta de várias escolas, várias instituições, e cada uma com demandas específicas, tudo isso é muito complexo. Mas, ao mesmo tempo, quando você entra no universo de espaço de sala de aula, essas pluralidades, essas diversidades, elas aparecem. E, de alguma forma, elas te interrogam. O que eu penso, né, nessa condição complexa de vida da gente? É sobre trabalho. Porque nós não podemos esperar que algum dia que a estrutura educacional nos proporcione tempo das atualizações necessárias. Tempo para os estudos. Seria muito interessante, muito importante. Que nós copiamos tanto, né? Falamos tanto dos modelos finlandeses, isso tudo, mas ninguém pensa que qual é a carga horária do professor lá? Qual o tempo que ele tem? Qual a condição de salário dele? Mas aqui, e aí, uma expressão que eu acho muito complicada, mas precisamos utilizar nesse momento, que é pensarmos no jeitinho, né? O jeitinho brasileiro. É o jeitinho que você tem de dar aula, é o jeitinho que você tem de tentar se apropriar de vários conhecimentos com as leituras, algumas até um pouco atravessadas, mas é o que temos que fazer. Porque não tem como você deixar, de uma certa maneira, o seu aluno ser uma resposta. Porque todas essas temáticas que você acaba de trazer, acaba de apontar, elas aparecem em sala de aula. Aparecem no relacionamento. Às vezes, você está falando sobre uma estrutura de geografia física e chega o aluno e fala assim, olha só, hoje eu estava assistindo um filme, ouvi um documentário, ou li no jornal uma situação que está acontecendo, um conflito em tal lugar, e você é obrigado a dar conta. Né? Nós trabalhamos com uma disciplina, né, que ela é muito plural, muito aberta. Então, essa necessidade o tempo inteiro de busca de conhecimento, e aí, ó, não é pelo Google, conhecimento mais consistente, nós precisamos fazer. Aí é a questão do sacrifício. É o sacrifício. Em alguns momentos, o final de semana, você vai sacrificar para que você possa preparar uma aula. E essa aula vai gerar determinados temas. Volto à ideia de que você falou de população. Não dá para eu falar daquela pirâmide etária tradicional. Não dá para eu falar sobre população, sobre demografia, dentro de padrões de famílias tradicionais. Não tem mais como. Vai aparecer. Então, nesse sentido, eu preciso estar o quê? Um pouco mais seguro para observar. Eu vou até mudar um pouco de foco numa outra temática que é importante. Não dá para discutir geografia agrária sem discutir titulação de terra quilombola. Tudo bem que o IBGE há pouco começou a fazer um censo e trabalhar um pouco mais com esses dados dos negros que são proprietários de terra também, essas coisas todas. Então, eu preciso. E aí vai ter que ser sacrifício mesmo. Nem sempre só o nosso material pura e simplesmente didático vai dar um resultado. E aí eu vou ser provocativo, sabe? Só provocativo. Eu acho que uma universidade como essa, que nós estamos aqui, a UERJ, né? Essa universidade do estado do Rio de Janeiro, precisa propor cada vez mais cursos de extensão. Eu sei que é muito complicado a vida, mas, de preferência, por incrível que pareça, aos sábados. Ou no período das férias que nós devemos reivindicar, pelo menos o recesso do meio do ano, que fosse comum, que nós pudéssemos vir aqui para discutirmos essa questão das novas tendências dessa geografia agrária, das novas tendências da geografia demográfica. Ou seja, o que nós podemos trazer de novo de conhecimentos novos? Como os pesquisadores estão se apropriando disso tudo? Quer dizer, trocar um pouco mais. Eu gostaria muito que eu tivesse possibilidade, né, do que eu venho estudando, do que eu venho trilhando ao longo desse tempo, que eu pudesse trocar um pouco mais com os meus colegas, de uma forma coletiva, trocar mesmo, aprender mais. Porque tem raciocínios que eu fiz na tese que eu não sei se está perfeito. Mas eu não queria só discutir com a banca. Sim. Eu queria discutir com os meus colegas no cotidiano, o que eles estão enxergando disso tudo. Se vale, se não vale a pena, se é o mesmo caminho ou se não é um outro caminho a ser tomado. E aí nós precisamos disso, ouvir o coletivo da geografia, estar mais próximo a ele. Você falou, algumas perguntas atrás, do movimento político da direita, né? E como é que você entende que essa proposta decolonial, que já é uma realidade, sendo tratada dentro da educação básica, quando a gente encontra um movimento denominado Escola Sem Partido, em que há uma grande tentativa de interferência na atividade docente do professor. Inclusive, já surgem editoras produzindo material didático seguindo essa linha de pensamento que me parece
não está muito preocupado com o que você está trazendo aqui, que é a questão da formação do cidadão. Eu acho que eu não vejo essa preocupação dentro desse movimento de criar essa cidadania, né? É mais um obstáculo que a gente tem? Sim, é um grande obstáculo, né? Porque você emerge com uma proposta de escola sem partido dentro desse momento mais conservador que está emergindo aí pelo mundo afora e aqui no Brasil também. Eu sempre falo, e eu vou fazer assim, uma inversão um pouco dessa denominação, escola sem partido. Eu penso que o dia que a escola efetivamente e os professores tiverem um partido fechado, será complicado. Porque a importância que a educação tem no diálogo com a formação cidadã, e quando eu falo formação cidadã, não quero dizer na formatação do cidadão, na formação cidadã. Porque essa escola é o único espaço que se tem dentro dessa perspectiva muito de pluralidade em relação à formação. Porque se a escola tivesse partido efetivamente, né, então faz o seguinte, sendo provocativo, é óbvio, cria suas escolas bem fechadas. Tudo bem, algumas já até existem com algumas tendências, mas isso é complicado, porque você só está vendo um lado da história, um lado de ação. E o ser humano não pode ser visto dentro dessa perspectiva, só de um lado. Eu preciso entender que o mundo, o quê? Ele tem pluralidades. Uhum. Ele está o tempo inteiro em movimento, dinâmico. De novo, a ideia do fogo da vela. Ele não está parado. Agora, nós precisamos entender e refletir sobre quais são os caminhos. E eu volto a pensar nessa ideia de cidadania dentro da geografia, dentro do território cidadão. O que é preciso pensar? Os problemas nos afetam coletivamente, mesmo sendo de direita ou de esquerda. Uma questão. A questão hoje ambiental. Não me importa se você é de direita ou de esquerda. Você vai sofrer com isso. Uhum. E se você não tiver nenhum momento, aí eu volto à questão da unicidade que se tem. Eu sou de direita, você é de esquerda, mas nós somos humanos. E está nos afetando. Nós precisamos dialogar sobre. E aonde eu vou dialogar isso? Eu vou dizer que o desmatamento está certo, pura e simplesmente? Que não há aquecimento global? Negacionismo, né? Não dá para negar. Não dá para eu não pensar na ciência. Não dá para pensar no processo evolutivo. Até porque, não só pensando na geografia, mas pensando na condição de vida humana. O que estica a minha vida, que me dá a possibilidade de vida, é a evolução da ciência. Como é que eu posso negar isso? Então eu preciso entender, né, nessa perspectiva, e eu volto. As escolas continuarão sem partido. Porque quando você está nesse espaço da pluralidade, você ouve, você fala, o outro ouve, o outro fala. Essa troca que vai permitir o quê? Você construir a sua linha de raciocínio. Essa pensar de doutrinação, calma. Calma, nós precisamos refletir um pouco sobre isso, né? Até porque, às vezes, você pode ter um professor mais radical ou mais conservador, não quer dizer que a escola como um todo tem essa perspectiva. Uhum. E os próprios assuntos, os próprios temas dialogados em sala de aula, independe. E aí eu acho que, nesse ponto, temos que pensar bem. Isso sempre existiu, né, Diomário? Sempre existiu um professor mais, vamos dizer assim, afinado com o campo mais liberal e outros afinados. Isso sempre aconteceu dentro da universidade e dentro da escola, não é? Essa unicidade do pensamento de esquerda dentro da escola não é verdadeiro, né? Nem nas ciências sociais, né? Isso, então nós precisamos pensar assim, de novo, todos nós precisamos dialogar sobre os assuntos. E todos os assuntos, eles interferem no nosso cotidiano, na nossa vida. Então, eu tendo a pensar com você que está na hora de rediscutir alguns conceitos, inclusive essa ideia de escola sem partido. A gente já começa a se encaminhar aqui para o final, mas eu tenho umas duas perguntinhas para você. Primeiro, você vê a relação da política de cotas a política que se iniciou aqui na UERJ há 20 e tantos anos atrás, depois foi também privilegiada dentro do governo federal, nas suas universidades. Você vê a política de cotas como algo que criou uma possibilidade desse movimento decolonial ganhar mais força? Sim. Acho que a política de cota é uma proposta decolonial. Uhum. Né? Uhum. É entender o seguinte, olha só, precisamos reler a função da universidade.
Quem está na universidade? Quem pode estar na universidade? O espaço é para todos, principalmente na universidade pública, porque os impostos de todos... Ah, mas não é imposto de renda que eu estou falando, falo os impostos que você paga, todo mundo converte para cá também. Aham. Então eu posso pensar na ideia da construção mesmo do Chico Buarque, eu venho para construir, para fazer a manutenção dessa universidade, mas eu não posso estar nela, meus filhos não podem estar nela. Ah, um equívoco. Então pensar nessa ideia da questão da cota é tentar entender o seguinte: existem pessoas, povos, grupos que são subalternizados o tempo inteiro. É uma relação metrópole-colônia ainda presente. O tempo passou. Precisamos mudar. Precisamos abrir esses espaços. Então, assim, estar aqui hoje, eu, professor negro de geografia, da educação básica, doutor, oriundo de uma condição de subalternidade, de dificuldade muito grande, né? É muito complexo. Eu não quero que ninguém passe pelo que nós passamos. Quando eu falo nós, porque tem toda uma história de um movimento, de luta, para que realmente... Porque cota não foi uma doação, um benefício, foi uma luta de um movimento histórico. E ainda continua sendo. Porque nós precisamos pensar o seguinte, senão vai ser aquilo que acontece às vezes na escola privada, no ensino, na educação básica. Ah, o aluno é bolsista. Não, ele é aluno. Ele não é cotista, ele é aluno. Porque a luta... E aí, de novo, a luta social, a luta do humano, a luta de todos. Porque senão fica, né? Quem tem capacidade, quem não tem. Quem classifica isso? Quem criou essa régua de classificação? Quem categorizou isso e simplesmente se tornou universal? Até porque nada é universal, né? Tudo tem que ser pluriversal. Porque universal não existe. A pluralidade é dinâmico. Bom, a gente já falou de passado, a gente já falou de presente. E para encerrar, e o futuro? Quais são os caminhos que a gente aponta, no caso específico da nossa ciência, da geografia, dentro dessa perspectiva decolonial? Como é que você vê a luta, talvez até expandindo a questão decolonial, essa busca dessa geografia cidadã, dessa formação, dessa possibilidade da escola reassumir a sua função básica de realmente formar cidadão? Quais são os caminhos, as possibilidades que você vê? Pensando didaticamente mesmo na geografia, nós não podemos ficar presos às estruturas temáticas que o material didático tem. Não existe geografia física, porque geografia é física. Tudo é geografia. Você só consegue dar essa dimensão da cidadania, da importância cidadã, quando você entende que o lixão é problemático para você, que você entende a falta de saneamento básico é problemático para você, que aquele morro, a forma como ele é cuidado é problemático para você, assim como as questões econômicas também são problemáticas para você. Não dá para a gente achar que eu vou dar geografia clima por clima. Eu preciso tentar entender que aquilo tem algum impacto social. Então, eu acho que essa perspectiva nova de pensar, né, dentro de uma visão decolonial, e quando eu penso, né, e exteriorizo a ideia de trazer junto as comunidades para entender o que os indígenas estão preocupados, o que aquela população do território quilombola está preocupada, o que a população urbana do Rio de Janeiro fala hoje sobre transporte. Eu falo de transporte, falo dos meios de transporte, mas não falo o seguinte: quais são os problemas que não são de hoje, são históricos? Então, eu preciso trazer essas temáticas e fazer essas relações, não separar. A geografia ela vai se interligando o tempo inteiro. E pensar que a geografia é... Agora eu vou puxar a brasa para a nossa sardinha. Ela é uma espinha dorsal para se discutir todos os temáticos em sala de aula. Todos. Senhores, desde pensar no português, na literatura, não dá para discutir Machado sem discutir a cidade. Não dá para discutir chuva ácida sem discutir a química. Então são essas coisas que nós precisamos entender. Eu tenho que mostrar que a matemática, que todo mundo fala assim, é um monstro. Não. São dados numéricos que são questionáveis.
Aqueles percentuais, como, com quem eu quero, como eu quero dialogar, o que esses números apontam, como ter. O IBGE trabalha muito isso, né? Ele quantifica para depois o que qualificar, trabalhar políticas públicas. Eu preciso trabalhar isso dentro dos meus espaços, que eu penso que é um caminho, talvez, para sensibilizar um pouco mais esse humano, de se entender dentro dessa complexidade, né, que é viver dentro desse planeta. Você aponta um caminho que é difícil, né? É trabalhoso, mas, por outro lado, é animador, no sentido que só depende de nós. Sim. Nós temos que fazer essa rediscussão da geografia. Eu não sei se é uma nova geografia crítica, não sei, mas está na hora da gente rediscutir essa geografia e, principalmente, a forma com que a gente transmite esse conhecimento para os nossos alunos. Só depende de nós, correto? Eu acredito isso sempre. Alex, a gente já teve até outras conversas mais informais. Não tem como discutir questão ambiental, porque ambiental está em tudo. Eu vou discutir geografia urbana. Não tem como não discutir a questão ambiental. Eu vou discutir geografia econômica. Não tem como não discutir a questão ambiental. Eu vou discutir os conflitos pelo mundo. Não tem como. A questão nuclear agora, que envolve... Não tem como. Então, eu preciso tentar entender como isso vai se estruturando, vai se completando. Agora, você tocou num ponto que eu volto a ele, porque qual é a dificuldade que nós temos? O fator tempo, as nossas demandas, como o mundo anda, né? Esse tempo, David Harvey, né? A compressão do tempo, espaço. Vamos repensar isso. Vamos criar outra forma de análise, né? Pensar por uma outra... eu fecho um pouco com o Milton. Por uma outra globalização, pensar isso. É isso que o Milton estava colocando. O caminho não é só esse, não. Vamos enxergar outras possibilidades. Não podemos deixar que essas tecnologias, essas empresas, essas indústrias suleiem o nosso caminho. Temos que ser resistentes, resilientes a isso tudo. E eu acho que na condição de professor de geografia, eu preciso pensar nisso. Ou melhor, eu não. Nós, a comunidade geográfica. Nós precisamos pensar nisso de uma forma assim, muito forte. E, de novo, entender sempre que existe uma unicidade nessa diversidade que somos, né? Entender que os espaços pedagógicos são espaços de pluralidade. Todos falam, todos ouvem. Porque se nós começarmos a indicar isso e trabalhar dessa forma, talvez os humanos viverão mais tempo e de uma forma mais feliz. Mário, eu te agradeço enormemente pela conversa. Eu acho que foi assim bastante elucidativa. Temos muito trabalho pela frente, mas essa tua, vamos dizer assim, proposta, essa tua provocação, com certeza é muito necessária nesse momento que a gente está vivendo. Muito obrigado pela tua presença e voltamos semana que vem com mais um episódio do Radar Geográfico.